Bom, que os Estados Unidos da América é a maior potência mundial há muito tempo, todos nós sabemos. Mas antes de qualquer coisa, você sabe o que é ser uma superpotência? Segundo o Google, uma superpotência é um estado com uma posição dominante, que é caracterizada por sua extensa capacidade de exercer influência ou poder em escalas mundiais. Ou seja, eles influenciam e exercem poder por todo ou quase todo o mundo. E sentimos isso diariamente, pois eles influenciam nossa economia, nossa política e até mesmo nossa cultura. E você vê isso muito claro ao ir no shopping e ver lojas e marcas americanas como McDonald's, Burger King, Nike, etc. É inegável o fato de que eles são um verdadeiro império moderno, onde eles ditam as regras do jogo e eles controlam tudo. Eles têm o poder de derrubar e construir governos, sua moeda é a moeda global, é a que é utilizada de parâmetro para avaliar a valorização de outras moedas, como a nossa. Suas marcas e empresas, como eu disse, estão presentes por todo o planeta. Talvez agora mesmo você esteja vendo isso por um aparelho americano. Eles hoje são a nação a ser alcançada. E com tudo isso que eu disse, surgem alguns questionamentos, do tipo, como e quando eles conquistaram tudo isso? Por que eles? É possível que eles sejam superados? As respostas para essas e outras perguntas você vê no vídeo de hoje. Como os Estados Unidos se tornaram a maior potência do mundo? Para responder a essas perguntas, devemos voltar ao estágio de formação dos Estados Unidos, onde comentarei brevemente de sua formação até sua independência, que é o momento onde as coisas de fato começam a mudar. Enfim, vamos começar voltando aos primórdios dessa nação, na época ainda conhecida como as 13 colônias britânicas, que estavam longe de ser a prioridade da coroa inglesa. O Reino Britânico possuía muitas outras colônias pelo mundo que lhe rendiam muito mais lucros e que já estavam em um estágio avançado de exploração. Assim, as 13 colônias britânicas na América não pareciam muito atrativas ao investimento, vez que eles teriam que começar tudo ali praticamente do zero. Por isso, o investimento e incentivo a princípio era mínimo, e essas colônias eram consideradas meio que insignificantes até mesmo em um contexto regional, pois outras coroas colonizavam diversos territórios próximos aos dos britânicos e muitos conseguiram rentabilizar e desenvolver aquelas áreas com uma excelência muito superior à britânica. Por isso, é possível afirmar que é mito aquela história de que os Estados Unidos se tornaram uma nação desenvolvida e, consequentemente, essa superpotência e nós não, pelo fato deles terem sido uma colônia britânica e de povoamento, onde eles seriam quase que uma continuação do território inglês, com muito investimento e tudo mais, visando o desenvolvimento já de início. Como eu disse, isso é um mito. As colônias americanas eram atrasadas com relação às colônias ibéricas, tanto na agricultura, exploração de minérios, quanto na infraestrutura. E prova disso, por exemplo, é que o primeiro assentamento fixo dos ingleses foi acontecer apenas em 1606, no estado da Virgínia, financiado pela Companhia Londrina da Virgínia. E esse assentamento permanente tinha o objetivo de copiar o mesmo modelo de exploração de minério usados pelos ibéricos, de organizar expedições como as dos bandeirantes, o que naquele momento não deu muito certo para os ingleses. Outro exemplo que pode ser citado é quanto às universidades construídas e inauguradas por todo o continente americano. Elas refletem bem o desenvolvimento e o planejamento das colônias. E enquanto a Espanha inaugura a Universidade Autônoma de Santo Domingo em 1538, onde hoje se localiza a República Dominicana, e Portugal inaugura o Colégio de São Paulo, primeira universidade brasileira, em 1598, os ingleses foram inaugurar sua primeira nas 13 colônias apenas em 1636, que foi a Universidade de Harvard. Isso tudo que eu falei vem para desmistificar e provar que as 13 colônias inglesas na América não eram assim tão projetadas e desenvolvidas de início como se é pensar. Retornando ao assunto principal, durante o século 17, a colonização ganha força e corpo, e a agricultura toma conta das colônias do sul e o comércio das colônias do norte. E toda essa fomentação ao desenvolvimento dessas colônias atraiu muitos imigrantes que vinham à América com o sonho do enriquecimento. E dessa forma, as colônias começaram a prosperar, mas as coisas começariam a ganhar o corpo necessário para se tornar o que são hoje apenas no século XVIII, quando se inicia uma verdadeira revolução industrial baseada
baseada nos moldes da Revolução Britânica. Já se industrializando e com uma forte agricultura, os americanos começam a sofrer com pesados impostos, que haviam sido implementados pela coroa britânica a fim de recuperar a fortuna gasta na Guerra dos 7 Anos, travada em solo americano contra os franceses. Com isso, protestos se iniciam e a coroa reprime assassinando manifestantes. Outros fatores também contribuíram para a revolta, e em 4 de julho de 1776 é proclamada a independência americana, que apesar de proclamada em 76, só veio a ser concretizada de fato anos depois, após, por meio de uma guerra, derrotarem-se os colonizadores, assim conquistando sua independência. E é aqui onde os Estados Unidos iniciam sua jornada em direção ao posto de maior potência global. Após conquistarem sua independência, eles iniciam um trabalho que fez toda a diferença lá na frente para que se tornassem o que são hoje. Iniciaram um acelerado expansionismo. O agora Estado americano iniciou um atrativo projeto, o de comprar e dominar o máximo de territórios à sua volta. Mas não foi um processo rápido, fácil ou barato, mas que a longo prazo viria a ser determinante, apesar de nesse período já ser muito importante, pois já atraía inúmeros imigrantes e assim eles tinham domínio de um vasto território, tinham uma enorme e potencial população consumidora e ainda estavam em um intenso processo de industrialização. Os americanos souberam construir do zero os alicerces necessários para se tornar uma potência global. E ela se tornou, antes de qualquer coisa, uma potência regional ainda no século XVIII. Após adquirir esses territórios entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, os americanos começam a promover incentivos à ocupação dessas novas áreas adquiridas. E é aqui que vem, por exemplo, a Marcha para o Oeste, que doava terras aos pequenos proprietários. Enfim, o século XIX, em síntese, foi o século da continuidade e do fortalecimento do patriotismo. Além disso, eles já iniciam nesse período determinado intervencionismo, ainda em um contexto regional. Intervencionismo esse que futuramente seria sua maior arma. E bom, já no início do século XIX, eles instauram a doutrina Monroe, que apesar de firmar ali uma neutralidade americana, que já buscava não intervir em conflitos de nações europeias ou entre elas e suas colônias, ali eles já estavam intervindo, buscando o fim da colonização e da intervenção de europeus na América. Isso tinha um motivo bem claro: fortalecer o comércio com essas regiões, que ao se desvincularem de seus colonizadores, ficariam livres para negociar com os americanos. E essas colônias, pouco a pouco, foram se tornando independentes aqui na América. E com isso, os americanos enriqueciam e se expandiam cada vez mais. Mas isso começou a gerar um problema. Todo esse enriquecimento, expansão e prosperidade beneficiava apenas aqueles estados que antes compunham as colônias do norte, que enriqueciam absurdamente com a industrialização e com o comércio. E bom, essa industrialização atraía dezenas de milhares de imigrantes todo ano. Com isso, chegou ao ponto do norte ter 75% da população total do país. E isso traz consigo um sério problema: as eleições presidenciais. Por ser maioria, o norte quase sempre conseguia eleger alguém que regesse o país conforme seus interesses, que eram bem conflitantes aos agricultores das antigas colônias do sul. Os industriários do norte, por exemplo, queriam abolir a escravidão por dois motivos principais. Os políticos e pensadores do norte tinham uma perspectiva política voltada para as liberdades individuais, e o regime escravista do sul não fazia sentido ainda existir em uma república federativa como a americana. Outro importante fator era que, com a abolição da escravidão, esses escravos libertos teriam de trabalhar e teriam de ser assalariados. Logo se tornariam novos consumidores, o que seria muito bom economicamente ao norte e muito ruim ao sul. E essas desavenças foram se encorpando até que, em meados do século XIX, após a eleição de Abraham Lincoln à presidência, que respondia ao norte, os confederados, que representavam os estados do sul, se revoltam contra o estado americano, levando a uma inevitável guerra civil que durou 5 anos. E no fim, os estados do norte vencem e unificam novamente o país. Mas por que
eu falei de tudo isso, o que essa guerra civil tem a ver com os Estados Unidos ser hoje a maior potência global? Bom, essa guerra criou um patriotismo muito forte aos que lutaram na guerra, principalmente aos do norte. O amor à pátria americana, o anseio por uma nação forte e unida, e o patriotismo fortalece absurdamente uma nação com os interesses que eles tinham de serem gigantes. Com o fim da guerra, a industrialização tomou conta do país e ganhou ainda mais força, agora com a mão de obra dos negros. E o Estado americano não parava de crescer. Indústrias surgiam a todo momento, e o Estado tinha um papel importantíssimo nisso, pois ele facilitava e muito a vida dos empresários, seja diminuindo e muito a burocracia, impostos, realizando empréstimos, doando terrenos, construindo vias de escoamento, portos e tudo mais. Com toda essa, entre aspas, facilidade e infraestrutura, muitos conseguiram criar empresas do zero e consequentemente enriquecerem. Isso motivava sua população, assim como estrangeiros, a empreenderem. Ali nascia o célebre sonho americano. Antes de seguir no tema, eu queria fazer um parênteses. Muitos acreditam essa mentalidade, essa cultura do empreendedorismo, a religião protestante calvinista e a colonização britânica, o que de fato auxiliou, mas não foi a responsável, pois os calvinistas viam a prosperidade econômica como um objetivo primário e uma bênção de Deus, mas o Estado teve um papel importantíssimo na formação dessa mentalidade centrada em riquezas, assim como as guerras, tanto de dependência quanto civil, serviram como combustível para aqueles que sonhavam e buscavam a prosperidade. Afinal, a independência e a unificação do país serviram como combustível à moral desses cidadãos. Por isso, resumir tudo isso a dois únicos fatores, a religião e a nação colonizadora, soa muito simplista, vez que diversos outros países foram colonizados pelos ingleses e são majoritariamente calvinistas, como Botsuana, Quênia, Índia, etc. Todos esses são países protestantes, calvinistas e colonizados por ingleses, e isso não fez deles ricos. Bom, retornando à cronologia do vídeo, assim os Estados Unidos encerraram o século XIX, fortemente industrializados, com um vasto e unificado território e dominando o comércio regional. Assim, os americanos nesse período já despontavam como uma das potências globais, mas ainda longe de figurar entre as maiores ou a maior, que no caso ainda era o Reino Unido. E logo se inicia o século XX. Os Estados Unidos cresciam em um ritmo intenso, mas só poder econômico não era suficiente para se tornar a maior potência global. Dentre outros fatores, eles precisavam se desenvolver em outros dois pontos fundamentais. Eles necessitavam se desenvolver belicamente e diplomaticamente. E no século XX, eles conseguiram tudo isso sendo muito oportunistas. Logo no início do século, estoura a Primeira Grande Guerra Mundial. E até então, os Estados Unidos tinham a prática de não se envolver em conflitos de países europeus. Lembram da doutrina Monroe que eu falei agorinha? Pois é, eles até tentaram seguir esse plano, não se envolvendo diretamente na guerra. Eles se aliaram à Tríplice Entente e se envolviam apenas indiretamente, seja fornecendo empréstimos ou mantimentos aos aliados. Porém, quando a guerra já se encaminhava para o fim, os americanos iniciam um rompimento com a doutrina Monroe e entram em combate. Eles foram responsáveis pelo último golpe e por fincar a bandeira da vitória. Com o fim do conflito, a Europa se encontrava arrasada, e os americanos, apesar de lutarem, não sofreram grandes baixas ou avarias em seu território, vez que a guerra se deu majoritariamente em solo europeu. Com isso, toda a Europa se encontrava em ruínas físicas e econômicas. Enquanto isso, os Estados Unidos haviam enriquecido absurdamente com a guerra e haviam conquistado uma enorme moral. Assim, eles terminam a guerra despontando como a maior potência global. E então chegamos no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra, onde houve a Grande Depressão e a quebra da Bolsa de Valores em 29. E isso levou os Estados Unidos a uma profunda crise, assim como todo o planeta. E bom, mesmo com a crise de 29, o posto de superpotência não foi tão ameaçado assim por outra nação. E não muito tarde chega a Segunda Guerra, e os Estados Unidos tomaram a mesma postura da primeira, de certa neutralidade a princípio, entrando na guerra ao fim, mostrando toda a sua força e pondo um fim na guerra com as bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki.
A Segunda Guerra acaba e uma nova guerra começa para os americanos, pois com o fim da Segunda Guerra, uma superpotência surge, a União Soviética, que logo com o fim da guerra passa a rivalizar fortemente e diretamente com os americanos, seja em seus modelos econômicos, culturais, etc. E assim nasce a Guerra Fria, a batalha do capitalismo versus o comunismo. Era o início da guerra de influência. Os Estados Unidos, assim como os soviéticos, iniciam um profundo intervencionismo a nível global, e eles começam a financiar revoluções, a derrubar e instaurar governos favoráveis a eles. Era um jogo de xadrez, de quem dominava a maior área. E essa tal guerra, o próprio nome já a descreve bem. Guerra Fria, ou seja, sem conflito direto, sem o fogo que representa bem uma guerra armada, apesar de que ambos travaram diversos confrontos indiretos, como no Vietnã ou na Guerra das Coreias. A Guerra Fria foi um conflito que, apesar de não ter uma guerra bélica direta, teve disputas nos mais variados campos, seja nos esportes, na ciência, cinema, marketing, que falaremos agorinha, influência, tecnologia, enfim. E falando em tecnologia, a Guerra Fria trouxe algo que foi muito benéfico a todo o planeta, a corrida espacial, onde o serviço espacial russo venceu a, entre aspas, primeira fase ao conseguir orbitar o primeiro ser vivo fora da Terra, as moscas de fruta, depois a cadela Layla e por fim levou ao espaço o primeiro ser humano, que foi Yuri Gagarin. Com isso, os Estados Unidos estavam muito atrás nessa corrida, e após muitos esforços conseguiram vencer essa corrida espacial ao levar o primeiro homem à Lua, algo muito importante à moral americana capitalista, mas que não foi determinante no resultado dessa, entre aspas, guerra. O que destacou de fato os americanos com relação aos soviéticos foi o marketing, foi conseguir moldar mentalidades que permanecem vivas até hoje. Nesse período nascem os símbolos, os heróis americanos que estereotipavam em si a América. E não estamos falando apenas do Tio Sam, falo do Superman, o herói que carrega as cores da América salvando o mundo, Rocky Balboa lutando contra o soviético Ivan Drago, Rambo matando os Vietcongs, dentre diversos outros. E isso fortalecia a todo momento a moral americana e criava no nosso psicológico essa imagem de que os soviéticos eram um mal que deveriam e iriam ser derrotados. E bom, já no fim do século XX, após décadas de Guerra Fria, o comunismo ficou inviável aos soviéticos, que derrotados se abrem ao mundo capitalista. Mas eles não caem totalmente mortos, eles deixam suas sementes em algumas outras nações, dentre elas a China, que falaremos já já. E o século XX acaba com os Estados Unidos alcançando os últimos dois fatores que faltavam para que eles se consolidassem de vez como a maior potência mundial, a, entre aspas, diplomacia, e se tornaram também a nação detentora do maior poder bélico do mundo, desenvolvendo e aprimorando seu arsenal principalmente no decorrer da Guerra Fria, contando até hoje com um astronômico investimento no desenvolvimento bélico. E alcançou tal poder diplomático graças ao seu poder financeiro, custeando o Banco Mundial, que concede empréstimos a nações em desenvolvimento, assim como custeia boa parte da receita da ONU, assim como de outras instituições globais. Mas não foi só financeiramente que eles alcançaram esse poder diplomático, que se construiu também no decorrer da Guerra Fria, ao derrubar e instaurar governos que agissem conforme seus interesses. Assim, os americanos se consolidaram efetivamente no posto de superpotência global como a maior, o que se manteve por anos. Nem mesmo crises financeiras, ataques terroristas foram capazes de abalar a força e o posto de primeiro dessa nação. O que mudou há uns anos, onde a China vem crescendo e se desenvolvendo em um ritmo cada vez mais insano, dominando cada vez mais mercados. Isso desconsiderando o fato de que seu mercado interno em si já representa 21% do mercado global. E a todo custo, os americanos tentam diminuir essa ameaça e essa expansão chinesa. Mas e aí? Será que os Estados Unidos conseguirão vencer essa nova guerra, essa guerra comercial? Será que teremos em breve uma nova ordem mundial? É importante ressaltar que impérios ainda mais dominantes em seus contextos e épocas caíram. E bom, será que a queda é mesmo inevitável? Enfim, comentem aí embaixo o que vocês pensam sobre isso e claro, não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal para ajudar nas próximas produções aqui do canal Pensante.